Ok. Gente, mais uma vez, a gente quer pedir desculpas aí, né? Mas, como eu já falei anteriormente, tem coisas que fogem à nossa vontade, que é, por exemplo, controlar a conexão, né? E a gente sabe que a gente está vivendo um período de muita turbulência, de muito acesso, e aí, com certeza, hoje está sendo um desses dias, né, de muito acesso à rede aí, e aí acaba dificultando um pouco a conexão. Mas estamos de volta, vamos retomar agora a palavra para a professora Denise, né? Bom, Pode continuar, Denise, professora, e eu só falo professora, Denise, não tem problema não, né? pode falar professora, Vai pode lá. falar Denise, do jeito que vocês Ok, quiserem aí, tranquilo. ok. Mas esteja à Bom, vontade. vamos lá retomar o quadro, então, né? A gente estava falando aí da diferença do TDAH e do superdotado entediado. Então, características da pessoa com TDAH: persistência diminuída em tarefas, sem consequência imediata, mudança de uma atividade incompleta para outra, impulsividade, aderência prejudicada a comandos para regular ou inibir o comportamento em contextos sociais, grande atividade e inquietude, excesso na fala, interrupção de fala dos outros, dificuldade em cumprir regras, perda de coisas, desatenção a detalhes, comportamentos inadequados que repetem-se em vários contextos, tempo dedicado à tarefa varia, bem como seu desempenho nas mesmas. Por outro lado, o superdotado entediado, né, ele apresenta características como falta de atenção e devaneios em momentos de tédio, baixa persistência em tarefas irrelevantes, pouca persistência para concluir projetos já iniciados. Se ele perde o interesse, ele para a atividade no meio e aí ele vai buscar outras atividades que sejam interessantes. Então, eu tenho, por exemplo, superdotados que vêm para avaliação na clínica, né? Que tem vários projetos iniciados e não concluídos, e isso às vezes pode dar a impressão que tem TDAH, mas na verdade é porque o interesse dele foi saciado ali logo no início do projeto, e aí abandona aquele projeto e vai para outros. Desenvolvimento do julgamento aquém do crescimento intelectual, que tem a ver com aquela assincronia que eu falei, né? Então, a gente percebe muito claramente essa assincronia no superdotado. Uma intensidade que pode levar à disputa de poder com autoridades, um alto nível de intensidade que pode precisar de menos horas de sono, uma dificuldade em controlar o desejo de falar, questionamento de regras, costumes e tradições. Então, não é que ele tem dificuldade em cumprir as regras, mas ele tem dificuldade em cumprir as regras que ele acha que não fazem sentido, né? Costumes e tradições que não fazem sentido. Perda de trabalhos, esquecimento dos deveres de casa, e geralmente eles esquecem os deveres de casa que eles não querem fazer, das matérias que eles não gostam de fazer, um descuido aparente com aquilo que não tem interesse, né? E uma não concordância, uma não ocorrência de comportamentos em todas as situações. Então, isso é um ponto bem importante. O TDAH, essas pessoas vão ter comprometimento em vários contextos, e a pessoa com superdotação que está entediada, provavelmente ela vai ter esses comportamentos de tédio em alguns contextos, e geralmente está relacionado com a escola, né? E níveis de desenvolvimento e ritmo relativamente consistentes. E quando a gente tem o TDAH associado à superdotação, quais são as características que a gente mais percebe? Um maior esforço para manter avaliações acadêmicas positivas. Então, essa pessoa precisa estudar mais, precisa se dedicar mais para tirar notas melhores. Elas mascaram as dificuldades de aprendizagem, porque tem ali a superdotação, tem a facilidade de aprendizado, que acaba mascarando um pouco as dificuldades. Elas disfarçam a baixa autoestima, né? Vamos pensar que o superdotado ele tem uma inteligência em que ele é capaz de ocultar algumas áreas que estão em déficits, dentre essas áreas a autoestima, um desempenho acadêmico irregular, então em algumas áreas vai muito bem e outras não tão bem, e essa irregularidade ela acaba sendo mais acentuada e mais aparente, autoestima e autoconceito oscilantes. Então, essas crianças, elas tendem a ter uma baixa autoestima, porque elas percebem que são diferentes, que têm uma dificuldade, e que muitas vezes elas não conseguem
avançar na velocidade que elas gostariam por causa dessas dificuldades. Elas oscilam entre momentos de atenção concentrada e atenção difusa. Elas têm noção de suas discrepâncias e percepção mais aguçada das características do transtorno. Elas têm dificuldade de evoluir com tarefas pouco desafiadoras. Algumas delas apresentam dificuldades emocionais graves, né? Então, assim, existe uma tendência maior de crianças com dupla excepcionalidade necessitarem de um acompanhamento psicológico para auxiliarem no autoconceito, na autoestima e para lidar com essas dificuldades emocionais, maiores taxas de depressão, felicidade geral inferior e menor qualidade de vida em múltiplos domínios da vida, como casa, trabalho e áreas sociais. Então, vejam que a dupla excepcionalidade, ela traz alguns componentes aí mais importantes e que precisam ser cuidados não só pela escola e pela família, mas às vezes é necessário o apoio de um profissional psicólogo para auxiliar essa criança a lidar com essas questões emocionais que aparecem numa incidência e numa intensidade maior. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico diferencial? O TDAH, ele tem que ser feito pela avaliação de um profissional clínico, né? Então, uma equipe clínica tem que ter uma avaliação médica para o TDAH. A superdotação, ela é avaliada pelo pedagogo ou pelo psicólogo, ou uma avaliação conjunta entre pedagogo e psicólogo. E aí é importante que o pedagogo e o psicólogo tenham aí uma ideia, pelo menos, dessa possibilidade da dupla excepcionalidade, para que, se ele suspeitar da existência do TDAH em concomitância com a superdotação, ele possa encaminhar para um profissional especializado para fazer essa avaliação do TDAH e para que a gente possa aí compreender a existência da dupla condição. Então, estudantes superdotados costumam ser ativos, eufóricos, impulsivos ou desatentos, né, que ficam no mundo da lua. Mas quando estão diante de uma atividade de interesse, permanecem focados e autodirigidos. Então, esse é um ponto muito importante para a gente considerar o diagnóstico diferencial entre o TDAH e a superdotação. Outras perguntas, né, que a gente pode fazer para nos auxiliarem no diagnóstico diferencial. Quando a gente vai olhar, né, para crianças que a gente suspeita que tenham TDAH, a gente faz algumas perguntas, né? Então, quais são elas? Essa reação pode ser decorrente de uma educação inadequada, desafios insuficientes ou falta de pares? O estudante consegue concentrar-se diante de uma atividade de interesse? São adotadas estratégias para a modificação de comportamentos? A criança já foi perguntado sobre o seu comportamento? Ela se sente fora de controle? Os pais sentem que seus filhos estão fora de controle? Os comportamentos ocorrem em certos contextos, com certos professores e em certas atividades. Se esses comportamentos inadequados, eles acontecem em certos contextos, com certos professores e em certas atividades, provavelmente não é uma criança com TDAH, mas é uma criança superdotada que não está sendo atendida em suas necessidades específicas. Então, é muito importante a gente ter um olhar multidisciplinar na avaliação da dupla excepcionalidade, e aqui a gente está falando do TDAH da superdotação. É preciso proceder às modificações curriculares adequadas às necessidades de cada estudante. A família precisa ser envolvida no processo educativo. Essa parceria faz-se fundamental para o crescimento intelectual e emocional do estudante. E é preciso promover a autorregulação de aprendizagens e comportamentos, encorajando os estudantes na busca autônoma pelo conhecimento.
E aí, eu trouxe para vocês um instrumento, deixa eu ver se eu consigo abri-lo aqui, para ajudar vocês. É uma escala de rastreio que pode ser utilizada por professores, por cuidadores e por pais. Deixa eu abrir ela aqui numa outra janela e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu parar essa apresentação. E eu vou compartilhar o E outro instrumento. enquanto você está procurando aí, Denise, tem só uns comentários aqui que eu quero, né, trazer, que está lá no chat. Uhum. Stelle, ela indica em um artigo que fala da dupla excepcionalidade, relações entre altas habilidades de superdotação com a síndrome de Asperger, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade e transtorno de aprendizagem, né? E ela complementa dizendo que é uma pesquisa que compara comportamento e sintomas dos participantes com essas condições, né? E aí, Noélia também traz um comentário falando sobre a novela das 9, Império, que o autor Paulinho Vilhena, ele representa uma pessoa com transtorno de esquizofrenia e que tem as habilidades para pintura, né? E que ele desenvolve essa habilidade em um momento de muita agitação dele aí, em relação ao transtorno, né? Então elas colocam esses comentários aí no chat. Nossa, é verdade, Noélia, você me fez lembrar. Eu não estou assistindo a reprise da novela, mas você me fez lembrar mesmo esse personagem do Paulinho Vilhena. E, de fato, né, um artista aí fantástico com as características da esquizofrenia, né? Pensando ainda na associação da esquizofrenia com a superdotação, eu sugiro para vocês um filme que chama O Solista. Eu vou colocar aqui O Solista. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Um filme muito bom também. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E ele enfim, tem uma habilidade para música aí bem interessante, O Solista. Deixa eu colocar aqui. É um filme antigo, aí, relativamente antigo, mas faz a gente pensar também na questão da dupla condição. Bom, aqui eu tenho um instrumento e eu vou mostrar para vocês as perguntas desse instrumento, né, que podem ser utilizadas por vocês, professores, pelos cuidadores, né, pelos pais. Então, para cada item aqui desse questionário, né, dessa escala, são 18 itens, a gente vai marcar a coluna que melhor descreve o comportamento do estudante. Então, você pode fazer esse questionário com os pais, por exemplo, né? Ou você mesmo, professor, pode assinalar ali os questionários, né? Então, eu recomendo, se vocês tiverem dúvida, que vocês preencham o questionário para aquele aluno e depois vocês solicitem que o pai, né, ou o cuidador também preencha o questionário com relação àquele aluno, para que vocês possam ter aí duas informações, né? Então, são várias perguntas, eu vou ler só algumas aqui. Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefa. E aí você vai assinalar se isso acontece nem um pouco, só um pouco, bastante, demais. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. Nem um pouco, só um pouco, bastante e demais. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele. Nem um pouco, só um pouco, bastante e demais. E assim por diante, você vai fazer esse preenchimento aí para as 18 questões. Eu vou compartilhar esse arquivo com vocês depois, tá? E aí eu vou parar essa apresentação e vou retomar aqui o meu slide para mostrar para vocês como é que a gente faz a correção desse instrumento, para que a gente possa perceber se aquela criança ou aquele adolescente realmente tem aí indicadores de uma dupla condição, né? Enfim, tem algo aí que diz que ele possa ter essa dupla condição. Bom, então, se a gente tiver pelo menos 6 itens marcados como bastante ou demais, de 1 a 9, isso indica que aquela criança ou adolescente tem indicadores de sintomas de desatenção maiores do que a média. Se a gente tem pelo menos 6 itens marcados como bastante ou demais, das questões 10 a 18, isso indica que aquela criança ou adolescente tem sintomas de hiperatividade e impulsividade
maiores do que a média. Então, vejam que essa é uma escala de rastreio que pode nos ajudar a identificar se aquele estudante tem sintomas de desatenção maiores do que a média, ou se ele tem sintomas de hiperatividade e impulsividade maiores do que a média. E se a gente percebe que aquela criança tem características de desatenção, hiperatividade e impulsividade maiores do que a média, a gente precisa encaminhar essa estudante ou esse estudante para uma avaliação especializada para que possa se definir se ele tem ou não o TDAH. Então, depois eu vou compartilhar com vocês esse instrumento, ele é bastante útil aí para nos ajudar com esse rastreio, né, com o levantamento e das informações para a gente detectar o TDAH ou a dupla condição. Bom, a outra dupla condição que eu gostaria de trazer para vocês muito brevemente, né, porque eu sei que a Daiane já abordou essa questão em uma aula, é o TDAH, as altas habilidades. Então, antigamente, a gente considerava, né, que as pessoas com síndrome de Asperger eram aquelas que possuíam características do autismo e características relacionadas às altas habilidades, porque eram pessoas, né, estudantes que tinham um QI acima da média. Né? Então, hoje a gente reconhece, dentro da nova nomenclatura do transtorno do espectro autista, a gente não fala mais em síndrome de Asperger, a gente fala em autismo de alto funcionamento. Então, o autista de alto funcionamento é aquele que possui o QI elevado em algumas áreas, mas que apresenta dificuldades com a comunicação e a interação. Então, ele é considerado uma pessoa com dupla condição, né, uma pessoa com autismo associado às altas habilidades de superdotação, mas a gente sabe que ele permanece com as características do autismo, que são a dificuldade na comunicação e na interação. Então, às vezes, ele tem uma inteligência muito alta, mas ele não tem uma funcionalidade com aquela inteligência. E esse que é o ponto aí que nos ajuda no diagnóstico diferencial do superdotado e do autista, né? Então, uma pessoa que tem TDAH e superdotação, ela demanda respostas educacionais que são condizentes com as suas necessidades. Então, aqui a gente tem uma tabelinha do Gallagher e Gallagher de 2002, que nos ajuda aí a pensar na diferença entre altas habilidades de superdotação e TEA. Uma criança superdotada, ela pode ser isolada socialmente, e uma criança com TEA, ela é inábil socialmente. Existe uma diferença, né, entre ser isolado socialmente e entre ser inábil socialmente. As crianças superdotadas, elas são independentes dos pares de idade. As crianças com TEA são inábeis com os pares de idade. As crianças superdotadas têm um vocabulário avançado e sofisticado. As crianças com TEA tendem a ter uma hiperlexia ou uma leitura precoce, mas é uma leitura que não tem muita funcionalidade. As superdotadas têm uma cognição complexa, as com TEA têm uma cognição simples, as com altas habilidades de superdotação têm uma compreensão avançada e as com TEA têm uma memorização avançada. Então, elas têm muito conhecimento, elas memorizam muitas informações, elas têm uma hiperlexia, mas elas não têm uma funcionalidade com relação àquele conhecimento. Esse é o ponto-chave para a gente distinguir crianças com TEA e crianças com altas habilidades de superdotação. Qual é a funcionalidade que eu tenho a partir daquele conhecimento, daquele vocabulário e daquela cognição que eu possuo. E aí, eu trouxe um trechinho do filme Amargo Pesadelo, que deixa eu ver se eu consigo passar para vocês, senão eu vou compartilhar com vocês aí no link.
Vamos ver se ele vai entrar aqui. Não, ele não vai entrar aqui no link, mas não tem problema. Eu vou compartilhar com vocês um trechinho desse filme aqui depois, para vocês verem um pouquinho essa diferença entre o TDAH e as altas habilidades de superdotação, né? Então, é um trechinho do filme Amargo Pesadelo. Nesse trechinho do filme acontece um duelo de banjo, e é bem interessante vocês perceberem como é que acontece esse duelo de banjo e o que acontece no final desse duelo. Então, depois eu vou compartilhar com a Andrea, e a Andrea vai repassar para vocês aí o pedacinho desse filme, né? A Andrea está falando, eles usaram esse link, tá? Acho que tem a ver aí com a nova aula, né? Com o link da nova aula. É porque algumas pessoas, Denise, a colega que relatou que não conseguiu voltar. Aí eu perguntei se eles usaram esse mesmo link aqui para entrar, entendeu? Porque teve algumas pessoas que não conseguiram. Tá, perfeito. Bom, então, para finalizar aí a nossa reflexão sobre TEA e altas habilidades de superdotação, eu trouxe uma frase da Temple Grandin, que é uma pessoa autista com altas habilidades de superdotação, e ela fala a seguinte coisa: no mundo ideal, os cientistas deveriam encontrar um método de prevenir as formas mais severas de autismo, mas permitir que as mais brandas sobrevivessem. Afinal de contas, as pessoas realmente sociáveis não inventaram a primeira lança de pedra. Ela foi provavelmente inventada por um Aspie. Aspie é uma terminologia que nos Estados Unidos se usa para Asperger, né? Para os autistas de alto funcionamento. Então, ela foi provavelmente inventada por um Aspie, que lascava pedras enquanto os outros se socializavam ao redor da fogueira. Sem os traços autistas, nós talvez ainda estaríamos vivendo nas cavernas. Então, trouxe aí essa fala da Temple Grandin para vocês refletirem. Se a gente estivesse numa aula presencial, provavelmente a gente ia tirar um tempo aqui para discutir essa fala, né? Então, eu sugiro que vocês façam aí suas reflexões individuais, e quem sabe a gente vai ter a oportunidade de se encontrar num outro momento para falar um pouquinho mais sobre essa frase, né? Sobre essa percepção aqui que a Temple Grandin traz para nós. Bom, quais são os fatores que contribuem para o processo de inclusão do aluno superdotado com transtorno de Asperger na escola regular? Né? Então, entendendo o transtorno de Asperger outro, agora, né, como um autista de alto funcionamento. Essa aqui é uma lista que saiu num artigo recente da Coutinho Souto com a Denise Flight. Então, a política pública da secretaria, no caso, foi uma pesquisa que eles fizeram com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, né? E essa é uma conclusão que tem lá no artigo. Quais são os fatores que contribuem para a conclusão, para a inclusão dos estudantes superdotados na Secretaria Estadual de Educação do Distrito Federal? Então, letra a política pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de atendimento ao aluno com necessidades especiais. B, o apoio da gestão escolar à inclusão dos alunos com necessidades especiais. C, a presença do atendimento educacional especializado na escola regular. D, a formação e o tempo de experiência profissional dos professores. E a identificação precoce das características de superdotação do aluno no contexto familiar e escolar. F, a valorização da habilidade cognitiva do aluno pela família e pela escola. G, o relacionamento positivo entre o aluno e seus professores. H,
a participação ativa da mãe na vida escolar do aluno e o apoio da mãe às necessidades emocionais do filho, e J, o autoconceito positivo do aluno. Então, essas foram as conclusões que essas autoras chegaram, né, de quais são os fatores que favorecem o processo de inclusão do aluno superdotado com autismo na escola regular. E quais são as práticas, né, que os professores podem adotar aí para favorecer o processo inclusivo de todos os estudantes que possuem uma dupla excepcionalidade? Encorajar o aluno a apresentar e defender suas ideias, evitar o bullying, elogiar a realização das atividades propostas, incentivar a ampliação do conhecimento e das habilidades, auxiliar o aluno a desenvolver bons hábitos de estudo, propiciar experiências de sucesso, respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um, não se sentir ameaçado pelo aluno. A gente falou isso aqui em algum momento aí, por causa de uma interação do chat, e propiciar a atividade mais profunda em tópicos de interesse do aluno. Então, aqui tem a bibliografia que eu utilizei na aula, e uma frase que eu gosto de deixar sempre do Albert Einstein, que é uma mente, né, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, eu espero que essa aula de hoje tenha contribuído aí com os estudos de vocês, né, com o entendimento a respeito da dupla excepcionalidade. Fico muito feliz em participar sempre desses momentos com vocês aqui de interação. Acho que esse curso é muito interessante, né? E eu fico muito feliz de poder participar e colaborar com a formação de vocês. Espero que a gente possa aí se encontrar em outros momentos, né? Para poder estudar um pouco mais aí a respeito da superdotação. E eu fico aí disponível para as perguntas nesses minutinhos finais aí que a gente tem de aula. E aí, Denise, a gente aqui, mais uma vez, né, agradece essa manhã, assim, mesmo com os contratempos da conexão, mas, assim, não tirou o brilho e a grandiosidade da aula, né? Porque, assim, eu acho que esse momento foi bem rico, bem, acrescentou muito na nossa formação. Eu falo na nossa porque eu também sinto formação, né? Nós estamos o tempo todo aí em constante formação e a cada momento, a cada aula que a gente tem, a gente descobre novas informações, a gente, como você me colocou, conteúdo a gente já tem de monte, mas transformar pegar esses conteúdos, essas informações, transformar em conhecimento, de fato, para transformar a nossa prática docente, a nossa prática enquanto seres humanos, aí é outra coisa. E nessas aulas a gente tem percebido isso, a gente tem tido essa capacidade de fazer as filtragens, as análises de todas as informações, de todas as inquietações que têm surgido ao longo dos nossos estudos, a gente tem percebido essas nuances, essas modificações e feito a gente repensar e trazer novas perspectivas aí para o nosso processo de formação e transformação metodológica aí da nossa prática enquanto professores e até mesmo enquanto mães, né? Eu falo isso porque durante todo o processo que a gente está aqui nas aulas anteriores, na aula que agora contigo, a gente vê o quanto vem modificando alguns conceitos e algumas concepções que se criaram ao longo do processo formativo, ao longo do processo histórico, que norteiam, né, e que nortearam aí as questões das deficiências, dos transtornos, de todas essas dificuldades de aprendizagem que a gente vem estudando, principalmente a gente, né, que tem essa ligação mais direta com o universo da educação especial, com o universo da educação inclusiva, né, direcionada a esses aspectos dos transtornos, das deficiências e das dificuldades de aprendizagem, e isso é muito importante. E é isso que faz toda a diferença. É justamente por isso que eu disse que nós também estamos em formação. Nós, enquanto professores que estamos aqui desenvolvendo o curso, nós também estamos em formação, né? Como você trouxe aí várias questões hoje dos novos conceitos que a gente tem do autismo, né?
dos novos conceitos da dislexia e todas essas abordagens que a gente vem percebendo, e eu tenho certeza que foi rico para a turma, para esse processo formativo, e que daqui a alguns meses, alguns anos depois, novas informações surgirão, e a gente vai ter essa condição de fazer esse paralelo, né, essa comparação dessas transformações, e aí fazer toda a diferença no aspecto metodológico aí, na nossa prática profissional, né? Isso é muito importante. Então, é muito gratificante para a gente passar um sábado, depois de uma semana tão tumultuada, tão conturbada de tantos trabalhos, e passar um sábado diante de um aprendizado que é tão importante para a gente, não só como professor, mas como seres humanos. Né? Porque quando a gente pensa, a gente olha quantos exemplos foram dados aqui e que a gente vê que elas foram muito importantes, são muito importantes para a gente enquanto seres humanos, antes de sermos profissionais, seres humanos, porque quando a gente tem esse olhar mais aprofundado, esse olhar mais humano, com certeza a nossa prática ela será muito mais transformadora, ela será muito mais outra. E aí a gente conduzirá esse processo formativo dessas pessoas invisíveis ainda bem mais produtivo, né? Bem mais prazeroso. E aí eu até, aproveitando, eu vou colocar um exemplo aqui. Essa semana eu tenho uma amiga e ela estava desabafando comigo a angústia que ela está vivendo agora do filho dela, é pequeno ainda, acho que não tem um ano, tem um ano e pouco, se tiver muito é um ano e pouco. E aí está tendo ela começou a perceber que esse menino, ele não estava escutando, chamava ele, não respondia de jeito nenhum. Chamava, se ele estivesse de costas, chamava, ele não respondia. E ele passa horas e horas e horas olhando as rodas dos carrinhos. Então ele fica deitado no chão, observando as rodas dos carrinhos. E ela achou que ele era surdo, né? E levou a um consultório e o médico disse para ela, fez todos os testes, não, surdo ele não é, ele tem traços de ser autista. Então vamos investigar, porque ele pode ser uma criança autista. Então ela está correndo aí desesperada atrás desses profissionais para diagnosticar. Agora o que eu estou colocando esse exemplo porque é só para mostrar o quanto é importante a gente ter esse olhar. Ela trabalha já nessa área de deficiência auditiva e ela tem esse conhecimento sobre essas dificuldades, né, e esses transtornos e as deficiências. Então, isso possibilitou ela perceber logo cedo essa característica. Então, nós estamos diante de uma criança que ela provavelmente ela não pode não sofrer tanto quanto tantos outros aí que só conseguiram descobrir em uma idade mais avançada, né? Então, isso é importante. Então, por isso, a grandeza e a relevância da gente ter essas concepções, essas informações, esses olhares aí, para a gente saber atuar enquanto mãe, enquanto ser humano e enquanto professor no nosso, ao longo aí da nossa passagem aí pela sociedade. Né? Então, é bem importante, é muito interessante isso, Denise. É uma coisa assim grandiosa. E amanhã passou rapidinho e a gente nem percebe. Né? Já está dando meio-dia, a gente não percebeu. Queria complementar. Ok. Tá. Ok. E aí, deixa eu só ver se tem alguma pergunta para falar para a professora Denise. Se não tiver, eu gostaria de passar para a Denise, né, fazer as considerações finais aí do nosso momento. E aí, gente, nós vamos passar um vídeo, né? Esse vídeo, Denise, nós fizemos um vídeo, infelizmente, não foi possível, eu quero até justificar para a turma, foi um pensamento rápido que Daiane, né, diga-se de passagem, Daiane, que é a nossa profissional maravilhosa aqui, que cuida dos bastidores aqui, da transmissão e do site, que vem desenvolvendo um trabalho incrível aqui na manutenção do site. Eu gostaria até de parabenizar a Daiane e de fazer, né, fazer vocês conhecerem que nós temos essa profissional, ela junto com o Thiago também, que dá o suporte para esse processo aí de transmissão das lives, das aulas, né? E tem desenvolvido o site. E aí ela teve uma ideia rapidinha para a gente fazer um vídeo para o Dia do Abraço. É um vídeo espontâneo e ficou muito lindo o vídeo e a gente vai passar aqui para vocês assistirem para encerrar a aula de hoje. E a gente gostaria de explicar para os cursistas que, infelizmente, não foi possível a gente colocar todas as turmas, todos os cursistas, por conta do tempo. Então, foi muito rápido, mas a gente vai
fazer outros momentos e vocês vão aparecer em outros momentos, em outro vídeo, certo? E a gente só queria justificar e pedir desculpas aí pelo fato de não termos aí colocado no tempo todos os vídeos que chegaram. Alguns chegaram posterior ao horário, outros não abriram, mas a gente pede desculpas e é justificando porque não vai aparecer todo mundo, certo? E aí a gente vai. Vamos, isso, e vamos. Aí Daiane já está aqui, a Daiane já está falando comigo que nós vamos produzir outros vídeos e que vocês apreciarão, viu, gente? E aí a gente vai informar com mais antecedência, é claro. E aí a gente vai finalizar depois das considerações de Denise, a gente vai finalizar aí a nossa aula com esse vídeo, ok? Denise, eu estou vendo aqui, parece que não está, só tem muitas pessoas aqui parabenizando, falando que o momento foi muito rico, a partilha de conhecimento, e muito conhecimento, né? Foi uma palestra bem rica de conhecimentos, parabéns, dando parabéns aí a você, né? Quanta leveza na forma de Denise abordar o conteúdo, é verdade. Isso a gente tem falado bastante. Muita leveza e parabeniza você. É leveza, simplicidade e que traz uma excitação, vamos dizer assim, né? Um aguçar para que a gente vá ali, ó, busque, leia mais. A gente não consegue levantar da cadeira, né? Isso é verdade. Assim, eu concordo plenamente com quem foi que falou, foi com a Estelle, né? Então, só tem aqui perguntas, não tem, da Denise, só tem parabenizando, viu? E agradecendo pelo momento. Eu que agradeço, né? Agradeço mais uma vez o convite, a Andréia, né? Fico muito feliz em participar de aulas como essa. Até comentei com a Andréia, né, que esse é um tema que não é o meu tema de estudo focal, assim, principal, né? Mas a gente também está sempre em constante aprendizado, né? Então, para preparar essa aula de hoje, eu também fui fazer uma busca do que tinha de mais recente, aí das publicações mais recentes. Essa questão da dupla excepcionalidade, ela vem sendo estudada com um pouquinho mais de frequência. Então, a gente tem que estar realmente aí atento ao que está saindo de novo. Vou compartilhar com vocês alguns dos materiais novos. Trouxe coisas bem recentes, né, para a gente poder conversar hoje, porque é isso, né, a gente está num constante processo de evolução. Quanto mais a gente vai caminhando no processo inclusivo, mais a gente vai se deparando com desafios e com situações aí que fazem com que a gente supere esses desafios, né? Então, novos aprendizados vão sendo construídos a partir dos desafios que a gente enfrenta. E uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar para vocês, né? Acho que o principal é isso, a gente ter esse olhar sensível, né? Esse exemplo que a Andréia trouxe foi bem interessante. Quando a gente tem esse olhar mais sensível, a gente consegue perceber aí que tem alguma coisa diferente com aquela criança, e aí a gente vai buscar os conhecimentos para tentar ajudar naquilo que é necessário, né? Então, mantenham esse olhar sensível para que a gente possa ajudar o maior número de crianças possível aí nesse processo de ensino e aprendizagem. Agradeço muito o feedback de todos vocês. Estou com o chat aberto aqui, vendo todas as mensagens carinhosas aí. E eu fico à disposição, né, para a gente ter mais momentos aí juntos. Tem uma das tutoras aqui me chamou a atenção, eu não tinha visto essa pergunta, peço até desculpas, diz que tem uma pergunta aqui falando sobre o seguinte, deixa eu só ver a pergunta, é de Jandineia. Se seria possível você dar um exemplo, na verdade, da dupla excepcionalidade com a deficiência intelectual. Sim, são os idiotas savants. Assiste o filme Rayman, você vai entender bem do que eu estou falando, né? Então, é um cara que tem um talento gigantesco em algumas áreas, né? Ele é um memorizador de cartas no jogo, mostra isso, né? Ele é um memorizador de cartas, e aí eles quebram a banca do cassino lá, sem dar muito spoiler do filme, mas quando ele é confrontado com uma situação em que ele tem que se colocar enquanto pessoa, ele tem uma dificuldade gigantesca, né? Ele tem uma funcionalidade muito pequena quando ele tem que lidar enquanto pessoa com as situações do dia a dia. E um outro exemplo também, eu até comentei com vocês na nossa aula anterior, é daquele rapaz que tem uma capacidade de desenho gigantesca, que ele sobrevoa a cidade de helicóptero, né? Então, no Fantástico, lá apareceu ele sobrevoando a cidade de Roma, e depois ele vai para uma sala com paredes em branco e ele faz o desenho de tudo que ele viu ali, né? Então, essa capacidade de memória gigantesca. E também uma capacidade com a arte gigantesca. Então, são dois exemplos aí de pessoas idiotas savants, né? Que têm um déficit cognitivo muito grande, mas que têm habilidades extremas
em outras áreas, né? E o que acaba ressaltando mais é a dificuldade ali de lidar funcionalmente com essa inteligência e com essa habilidade. Ok. Então, né, só nos resta aí mais uma vez agradecer e para a gente finalizar, como eu disse, a gente vai passar aí o filme, o vídeo do abraço, mas aí quando terminar o vídeo do abraço, a gente já finalizou. Então, Denise, meu amor, muitíssimo obrigada por essa manhã maravilhosa, como todos já relataram ali, viu? E que tenhamos outros momentos aí. Já até falaram que pena que é pouco tempo, realmente acaba sendo pouco tempo mesmo, diante de tantas informações, de tanto conhecimento, né? E que a gente possa aí, em outros momentos, trocar novas informações, novos conhecimentos e caminhar juntas aí né, nesses momentos que nos resta aí da formação, certo? Muitíssimo obrigada e tenham um excelente finalzinho de continuação de sábado aí, que amanhã já se foi, né? E aí agora eu vou passar para a Dayana, para ela passar o vídeo para a gente finalizar aí com o vídeo. E só gostaria de avisar os professores que eu vou abrir depois a sala para a gente fazer uma reuniãozinha rápida, ok? Dai, é contigo. Denise, meu amor, muito obrigada mais uma vez. E a todos os cursistas, Ei, muito você. obrigada, tá? Você por essa mesmo. manhã. E aí, Sabe à tarde, que dia é vocês irão hoje? continuar com os Dia do professores abraço. salas E aí. que mesmo que de longe, é o amor. E o amor personificado. Ei, você. Você mesmo. Sabe que dia é hoje? Dia do abraço. E que ironia a vida nos apresentou. Um isolamento coletivo o destino programou. E o que temos para hoje, então? Distância, palavra-chave de proteção. Mas sem carinho e abraço não ficaremos. O elo que nos liga e aproxima, mesmo que de longe, é o amor. E o amor personificado garante nossa presença constante na vida daqueles que amamos. Nesse dia 22 de maio, dia do abraço, mesmo que distantes, estamos tão perto, tão próximos, que sinto meu abraço chegando aí. Então, receba o meu e me devolva o seu. E tenho certeza que quando tudo isso passar, quando nos encontrarmos novamente no campus, vamos nos abraçar, olhar olho no olho e dizer: como é bom ter você aqui. Até lá, se cuide daí, eu me cuido daqui e juntos nos abraçamos pela vida.